Glória a Deus. Quero dizer em primeiro lugar que é motivo de muita alegria para mim receber mais uma oportunidade de poder falar do amor de Deus sobre as nossas vidas. Que a palavra que Deus hoje vai nos falar, porque primeiro Ele falou comigo, né, em especial, é sobre família. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Neemias. Vamos começar primeiro em Neemias, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 11. O título da mensagem de hoje é para que você possa dizer com fé para o seu irmão que está do seu lado: a minha família vale mais que ouro. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: a minha família vale mais que ouro. Que vocês hoje não possam olhar, não venham olhar para quem está pregando aqui. Não olhem para a pessoa, mas sim o que Deus vai falar para vocês através da pessoa. Porque é Deus que usa pela infinita misericórdia dEle a cada um de nós, se assim nós dermos lugar a Ele. Disseram, amém, igreja? Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, e de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardar nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Olhei-me, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já o sabíamos, que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra e outra metade deles tinham lanças, os escudos, os arcos e as couraças. Os chefes estavam por detrás de todas as casas de Judá. Os edificavam o muro e os traziam as cargas. E os que carregavam, cada um com a mão fazia a obra e a outra tinha as armas. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu queria falar resumidamente um pouco sobre Neemias, que eu pude entender, porque essa palavra sempre me chamou muita atenção. E um dos motivos, quando o pastor me chamou, eu fiquei pensando: Senhor, o que Tu quer falar para a Tua igreja? O que Tu quer falar para mim, em primeiro lugar? E há uns meses, né, vem passando isso, que muitas famílias, pessoas que não são nem da nossa igreja,
pessoas que não são nem crentes, têm me procurado lá no meu trabalho. Até mesmo lá no meu trabalho mesmo tem acontecido uma situação agora que envolve a família, que envolve o casal, que envolve filhos, que envolve parentes. E eu fiquei me perguntando: Senhor, o que tu quer falar para a tua igreja? O que tu tem a falar para mim através dessa palavra? E eu já tinha essa palavra já há muitos dias guardada. E até fiz outras, mas Deus só mandava eu falar sobre essa palavra. E quando Deus nos revela, nos mostra, é porque Ele sabe que nós necessitamos. Hoje em dia, a maioria dos pregadores, eles querem pregar muito sobre riqueza, sobre você ter fama, sobre o que é ser mais importante no reino de Deus, que para muitos a honra de estar aqui no altar pregando, falando da palavra do Senhor, é uma bênção de Deus nas nossas vidas. É o cumprimento da palavra do Senhor, da promessa dele sobre as nossas vidas. E hoje, um dos motivos mais ainda que só confirmou, chegou uma moça, para que eu possa entrar na palavra, a confirmação de Deus. Chegou uma moça lá e ela começou a falar de uma situação da casa dela, que tem 3 filhos, que a filha mais nova estava com depressão, que chegou em casa um dia e os pulsos estavam cortados e ela não sabia o que fazer, e ela não entendia por quê, porque ela trabalhava só para os filhos, tudo que ela tinha era para os filhos, mas o principal ela não fazia, que era o tempo para eles, o amor. Todo o tempo que você dedica para a sua família, para a sua casa, nada é desperdiçado. Tudo que você faz pelo seu próximo, pelo seu irmão, que também é sua família, perante o Senhor, nada é em vão. Tudo o Senhor honra, tudo o Senhor abençoa. E ali, quando eu vi ela falar disso, foi uma das primeiras coisas que eu disse para ela: minha amada, não adianta você passar o dia trabalhando, ganhando, dando vida boa, não deixando faltar nada de financeiro, de comida, mas o alimento espiritual, a presença da família, ela não tinha. E foi uma das coisas que ela cobrou a ela: minha mãe, eu nunca lhe pedi dinheiro, eu só lhe pedi atenção. E aqui Neemias, ele pagou o preço por um povo, por uma nação. Neemias, ele podia, para que vocês entendam, Neemias, ele era copeiro do rei. Para muitos estava bem a vida dele ali. Quando chegou a notícia para ele que o povo dele, os muros tinham sido derrubados, até fogo nos portões da cidade de Judá. E ali ele podia muito bem dizer: eu não estava lá, não me pertence, eu sou de lá, mas no momento eu não morava lá. Mas pelo contrário, Neemias, ele pagou o preço pelo aquele povo. Neemias, ele orou, ele jejuou, ele saiu do seu conforto e foi enfrentar os seus inimigos. E hoje eu queria falar para vocês a respeito de 3 passos para que a gente possa reconstruir os nossos muros, que esses muros são dentro da nossa casa. Não é o muro que nos separa, mas é o muro que vai fazer nós ficarmos mais próximos de Deus, mais próximos daqueles que necessitam da gente.
Porque nós não somos perfeitos. Mas Deus, Ele nos capacita. À medida em que nós deixamos que Ele trabalhe em nossas vidas. Não é fácil você pagar o preço pela vida de ninguém. Não é fácil você orar, pedir, e você vê as pessoas por quem você ora, por quem você pagou o preço, não está aqui sentada hoje. Mas talvez, meus irmãos, ainda não chegou a hora. Tem faltado algo. Tem faltado alguma pedra no seu muro. E que hoje nós possamos entender. Porque eu tomei para mim essa palavra em primeiro lugar. Perseverar diante das crises é uma das lições que aprendemos neste capítulo. O livro de Neemias adverte a respeito da prova da fé. A fé nos dá um sentido de propósito. Ela nos dá confiança de vivermos a cada dia um novo dia. E um dos versículos que foi o que mais me chamou a atenção a falar sobre a família foi o versículo 14, que é o que diz assim: olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados: ao resto do povo não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e lutai pelas coisas que amais, pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas, pelos seus irmãos na fé. Eu queria, meus irmãos, que o primeiro passo que hoje nós pudéssemos tomar é cultivar a sua mente no Senhor. É um primeiro passo para que nós possamos estar firmes naquele propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Porque se você está firme no seu propósito, naquilo que você quer, naquilo que você traçou para a sua vida, o Senhor, Ele vai te abençoar. Porque com Neemias não foi diferente. Neemias, ele se compadeceu da dor do seu irmão. Ele se compadeceu do lugar onde ele tinha nascido, da onde o povo dele tinha vindo. E antes que ele falasse com o rei, o que é que ele fez? Ele orou, ele jejuou, ele esperou a oportunidade que o Senhor deu para ele poder falar aquilo que Deus já tinha colocado no coração dele. E é isso que hoje nós precisamos, meus irmãos. Nós queremos a nossa bênção hoje, mas a nossa bênção não é na nossa hora. Qual foi o preço que você pagou? Quantos dias você orou? Quantos dias você jejuou? 1 mês? 2? Neemias, ele jejuou e orou por 120 dias. Se eu estiver errado, o pastor Anderson me corrija. Por 120 dias. Para que ele pudesse chegar até o rei e falar aquilo que o Senhor já havia colocado no coração dele. Será que nós estamos preparados para o momento de Deus na nossa vida? Para aquilo que Deus tem para a nossa família, para o nosso lar, para a nossa casa? Será que nós temos guardado a palavra do Senhor, assim como aqui diz, cultivar a sua mente no Senhor? Ou será que a gente está se preocupando mais com quem está do lado? O erro do outro? Em vez de você se compadecer, se colocar no lugar daquela pessoa. Ai, irmã, mas você está falando como se você fosse perfeita? Não. Quem sabe, talvez eu erre até mais do que vocês. Por isso que eu estou dizendo que a palavra, ela vem primeiro para mim, que estou aqui. Quem sabe o que eu tenho errado, o que eu tenho feito. Mas Deus também sabe o que eu tenho pedido, o que eu tenho orado. Em oculto, o Senhor te escuta. Não é obrigado tu viver falando por quem tu ora, por quem tu faz.
Porque muitas vezes a gente é taxado como fariseu, se a gente ficar mostrando demais. E quando você ora em oculto, o Senhor te responde. O Senhor te dá a vitória. Neemias, ele esperou o tempo certo. Aqui na palavra, para que possa confirmar o que eu estou dizendo para vocês, lá no primeiro capítulo, a partir do versículo 3 até o versículo 6, Neemias vai dizer: e disseram-me os restes que não foram levados para o cativeiro, lá na província está em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fedido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e Deus terrível, que guardas os conceitos, o conserto e a benignidade com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e aos teus olhos, abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, faço a confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Aqui Neemias, ele em nenhum momento ele disse e falou que só o povo pecou, que só o povo errou, que só ele era santo. Em nenhum momento na oração dele, ele quis dizer que ele era melhor do que ninguém. Assim como nós aqui, nós não somos mais nem menos. Nós somos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, quando nós damos lugar a Ele. E para que a sua família, a sua casa, os seus amigos, os seus vizinhos estejam preparados para a reconstrução dos muros, é você que tem que dar o primeiro passo. É você que tem que pelejar pelos que você ama, pelos que você quer que estejam aqui. Eu vejo várias vezes as pessoas dizer: ai, as cadeiras da igreja estão vazias. Estão, porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Porque nós não estamos pagando o preço pela vida de muitos. Queria falar entre esse meio que Deus me toca agora. Meu pai e meus irmãos ainda não aceitaram Jesus, ainda não reconheceram Cristo como Salvador. Mas hoje eu posso ver meu pai chegar lá no meu trabalho e dizer, conversar comigo: minha filha assim, minha filha assim. Ai, que Deus me abençoe, ore por mim. Nunca que eu ia imaginar nos meus olhos carnais que o meu pai ia chegar para mim e me pedir para orar por ele. Mas Deus, Ele pode tudo. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, o que tu tem feito. Embora que o mundo te julgue, ache que você quer ser muita coisa, porque várias vezes eu sou julgada dessa forma. Vocês pensam que para mim estar aqui é fácil? Não é. Porque várias vezes para eu chegar aqui, eu fui apontada, eu fui julgada. Mas hoje eu estou aqui, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E eu creio que eu vou poder ver a minha família, assim como a de vocês,
contemplando a glória, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Porque tudo que você fizer por eles, nada vai ser em vão. Irmã, por que tu está dizendo isso? Porque aqui estamos falando de um preço que foi pago. Será que foi fácil para Neemias chegar para o rei e falar de um povo que para o rei também não era tão importante, não era povo dele? Mas ele se preparou para isso. E no momento certo, quando ele foi se viu o rei, que estava com um semblante triste, o rei imediatamente reconheceu e perguntou por que ele estava triste. E às vezes tem situação na nossa vida que você não entende. Você acha que está passando porque Deus é ruim, mas não é não. Deus está te preparando, te capacitando para algo maior do que o que você espera. Às vezes a situação não é boa, mas Deus vai usar aquela situação para te exaltar, para te glorificar através do nome dele. E aqui Neemias não foi diferente. Imediatamente ele falou para o rei que ele estava triste por conta daquela situação com o povo dele. E o rei perguntou para ele o que é que ele queria. Você já pensou o que é a glória de Deus na vida da gente? Depois que você ora, depois que você jejuma e o Senhor te mostra, a hora chegou. Agora é a hora de você ir. Agora é a hora de você receber a sua vitória. E foi isso que Neemias, que Deus mostrou para ele. Na palavra, ela não diz bem com essas palavras, mas pelo que a gente lê e vê, a gente entende. E nessa hora Neemias falou da necessidade, daquilo que o povo dele estava precisando, que ele queria voltar até lá. E detalhe, Neemias era o copeiro do rei. E para que ele voltasse à terra dele, claro que tinha os inimigos também. Esses é que são os piores. Que são aqueles que estão ao seu derredor todo o tempo ali, ó. Às vezes você pensa até que são seus amigos, mas não são. Tem tentado te afastar de Deus, tem tentado te afastar daquilo que o Senhor tem preparado para a tua casa, para o teu casamento, para os teus filhos. E Neemias, ele teve a sabedoria de pedir ao rei para que ele pudesse ajudar, mandando cartas para que ele pudesse passar através do rio, do povo do rio, para que ele pudesse passar com livre acesso. E o rei deu. E tudo isso é para a honra e a glória do nome de Jesus, do nome de Deus na vida dele, daquilo que ele buscava. Era só Deus começando a mostrar para ele que valia a pena pagar o preço. Vale a pena você estar aqui hoje. Vale a pena você ter saído de casa e ter deixado tudo lá, que você achava que era importante. Mas importante é estar na casa do Senhor. Independente de quem esteja pregando, de quem esteja falando. Eu falei esses dias, uma coisa que eu observei quando a gente está aqui, que nem sempre, quando a igreja dá glória, 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 e você pergunta lá no final, quando terminar o culto, se entendeu alguma coisa que o pregador falou. Às vezes não entende. E para mim o silêncio é sinal de que está todo mundo prestando atenção, ouvindo, meditando, vendo aquilo que Deus está usando, quem está aqui em cima, independente de quem seja, para falar com você. E Neemias,
naquele momento, Deus deu a sabedoria de ele pedir até o material para levar para a reconstrução dos muros. E vocês pensam que a bênção chegou aí? Não. Aí foi só o começo. Porque para reconstruir dava um trabalhinho. E naquela época é diferente de um muro hoje que a gente faz. Eram pedras enormes. E ele pôde chegar lá e se juntar com as pessoas, né, com o seu povo ali. Mas no meio daquele povo tinha os inimigos, camuflados, escondidos ali pelo meio, para roubar a bênção deles, para matar eles. O intuito deles não era só destruir o muro novamente, não. Era matar eles mesmo, impedir deles receber a bênção deles, impedir que hoje nós estivéssemos aqui, falando justamente sobre essa vitória que Deus deu àquele povo, que somos nós hoje. E ali estavam Sambalate, Oronita e Tobias, os servos amonitas. Esses eram quem estavam perseguindo Neemias e seu povo. E para que a gente entre no segundo ponto, o segundo ponto é que você possa perseverar no autêntico compromisso. Neemias, ele saiu da onde ele estava com um propósito. Ele perseverou. Eu saí daqui e eu vou chegar lá e eu vou cumprir o que o Senhor me prometeu. Aquilo que eu orei, aquilo que eu jejuei, aquilo que eu estou pagando o preço. Porque Deus faz assim. E naquele momento, quando as pessoas que estavam ali naquele lugar se aproximaram dele e começaram a dizer o que estavam tramando, se você ler aqui na palavra, em nenhum momento vai dizer que Neemias disse que ia fazer o mesmo com eles, que ia matar, que ia bater, que ia se vingar. Em algum momento ele diz isso? Em nenhum momento ele fala isso. Porque nós, servos do Senhor, a nossa vingança, a nossa justiça não é nossa, é do Senhor. Ele é quem peleja por nós e pelos nossos. Para que hoje cada um de nós estivesse aqui, será que vocês têm ideia de quem pagou o preço pela vida de vocês? Quem orou? Quem jejuou? Às vezes você não tem nem noção disso. Do que a pessoa pagou. Ninguém tem essa noção. Você imagina, você acha. Mas hoje, eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Assim como a minha mãe também pode abrir a boca e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas primeiro veio ela. E quem pagou o preço maior foi ela. E hoje eu vejo ela pagar o preço. Vocês podem dizer assim: você está falando da sua mãe? Tô, porque é o exemplo que eu tenho dentro da minha casa. Eu me inspiro no Senhor e nela. Na fé que eu tenho, que Deus usa ela. E assim eu creio que Deus pode me usar também. Assim eu dê lugar e faça aquilo que o Senhor designou para mim. E você hoje, é muito difícil você ver pessoas que digam assim: irmã, vamos orar por fulano, vamos fazer um jejum de uma semana. Eu não falo nem um mês não, é uma semana, por fulano ou por ciclano na igreja. Será que você merece também? Porque todos nós somos falhos.
temos defeito. Nós não podemos julgar ninguém. Uma das coisas que Neemias falou aqui na oração dele foi que ele tinha pecado e que a família também. Ele podia ter dito: não, meu Deus, foi só o povo que errou, porque ele não já tinha orado? Mas não, em primeiro lugar ele falou ele. Depois ele falou do povo. E ele perseverou pelaquele povo. E ao chegar ali naquele lugar, na parte B do versículo, é onde ele fala: lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Lutai pelas coisas que amais. Supere os obstáculos com a maior de todas as motivações, que é o amor. Porque se você não entender o amor que Jesus tem pela sua vida, você nunca vai conseguir amar ninguém. Porque o amor de Deus, ele não muda de acordo com o teu pecado, não. O amor dele é o mesmo. Quem mudou, quem errou, quem pecou foi você. Somos nós que erramos, que pecamos, que somos falhos. Mas quando nós entendemos o que é o amor ágape, o que é a imensidão do que Deus faz sobre a nossa vida, nós começamos a ver o próximo com um olhar diferente. Nós começamos a enxergar menos o defeito e tentar ajudar mais. Quando você fala menos da vida do outro, quando você ora mais, você esquece daquele tempo que você perdia, preocupado no que o outro estava fazendo, de como o outro estava vivendo, se o outro estava na igreja, se o outro não estava, se o outro chegava atrasado ou se não chegava. Independente da hora que você chegue, você tem que ter reverência, sim, à casa do Senhor. Mas muitas vezes, você chegando atrasado, você comeu a palavra, guardou no seu coração mais do que aquele que chegou primeiro e ficou te olhando. E Neemias, ele não estava preocupado com isso, com essas besteirinhas, com essas coisinhas. Ele estava preocupado com o povo de Deus no geral, com o povo dele, com a família dele. E aqui nós vamos ver que Neemias, para vocês terem uma ideia, naquele tempo, você construir um muro do tamanho que foi, para quem já viu, para quem vê na televisão, nunca vi pessoalmente, tenho muita vontade, mas 52 dias eles conseguiram. Mas tudo por quê? Porque foi através da honra e a glória do Senhor Jesus sobre a vida deles. Sobre o que Deus já havia mostrado para eles lá atrás. Sobre a promessa de Deus na vida deles. Sobre aquilo que ele já tinha orado. E hoje não é diferente, não. Às vezes você acha que você sai de casa e você deixa seu esposo, ou você deixa seu filho em casa, ou você deixa um parente seu, alguém da sua família, ou um vizinho seu, um amigo, e você diz que vem para a casa do Senhor, e muitas vezes ele zomba de você, porque aqui também fala na palavra que zombavam de Neemias e do povo, porque eles estavam ali, ninguém acreditava que eles iam conseguir. Mas hoje, Deus manda eu te dizer, e para mim também, pode muitos zombarem, pode muitos dizer que você nunca vai conseguir,
que você nunca vai ver a sua família aqui, repreenda e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E diga com fé: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque não sou eu que estou falando, é o Senhor que está mandando eu te dizer. A palavra do Senhor hoje aqui, que está sendo ministrada, ela está sendo gravada. Para quê? Para que amanhã ou depois, ou daqui um mês, eu não sei, porque o tempo quem determina é o Senhor. Não somos nós que determinamos as nossas bênçãos. E nem sempre aquilo que a gente quer é o que o Senhor tem para nós. A nossa vontade nem sempre é a dele. E nós precisamos aprender a pedir: Senhor, que eu venha aceitar a tua vontade na minha vida. Às vezes aquilo que nos traz para a presença de Deus, a forma não é boa não. Porque nem sempre nós aceitamos Jesus pelo amor. A maioria é pela dor. É pela necessidade. É por alguma aflição que está passando na família, em casa. E por que é que eu friso a família? Porque daqui, meus irmãos, você não leva nada. Mas a sua família você leva. A salvação individual é. Mas se você ora, Deus salva a cada um deles. E na vinda de Cristo, quem vai? Você e a sua família. E o inimigo, ele não fica feliz de ver que você está perseverando na presença do Senhor, não. E é aí onde eu vou entrar. Invista nos verdadeiros valores. O que é que tem valor para você hoje? O que é mais importante na tua vida hoje? Para que eu possa começar a finalizar. A palavra, ela tem que vir assim, de confronto mesmo com a gente. Para que a gente venha parar e refletir o que é que a gente está fazendo aqui. Nós fomos chamados para ser filhos, servos do Senhor, do Deus Altíssimo. E Neemias aqui, em nenhum momento ele desistiu, não. Você hoje pode se achar um nada. Você pode achar que você não é nada. Para o povo daqui você não é nada. Mas para Deus você é muita coisa. Neemias, ele era copeiro. Mas ele voltou para ajudar, para Jerusalém, como governador. Ele voltou com autoridade. E a autoridade que foi dada a ele, não foi dada só pelo rei, não. Foi dada em primeiro lugar por Deus. Porque se não fosse a vontade de Deus que ele voltasse, sendo exaltado para aquele lugar, para que ele pudesse estar acima dos inimigos, ele não tinha voltado. Então o que é que Deus diz para nós hoje? Invista nos seus valores, nas suas convicções, naquilo que Deus lhe mostrou, naquilo que Deus tem para você. Não ligue para quem está do lado dizendo que você não é nada, que você não é ninguém, que você não pode, que você não é capaz. Não receba. Receba aquilo que vem do Senhor. Receba aquilo que é Deus que está mandando para você. Muitas vezes nós caímos porque nós recebemos as palavras ruins. E as palavras boas, aquilo que vem de Deus, a gente não quer nem acreditar, quanto mais receber. Pois comigo, meus irmãos, eu não aceito mais isso na minha vida, não. Eu só aceito hoje o que vem de Deus. Porque jamais eu vou conseguir construir os muros, os alicerces
da minha casa, do meu ministério, daquilo que o Senhor tem reservado para mim e para minha família, se eu desistir, não. Se eu não perseverar, se eu não estiver preparada. Hoje, meus irmãos, eu posso dizer que eu tenho 12 anos de Monte Sião, que aceitei Jesus. Nunca fui de outra igreja, não tenho nada contra. Mas eu agradeço a Deus, os meus pastores, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tenho aprendido. Sei baixar minha cabeça quando precisa. Reconheço meus erros quando estou errada. E a exortação, aquilo que vem para você, você receba com amor. Porque é Deus que fala. É Deus que manda. A gente não vai passar horas e horas preparando, estudando, meditando na palavra para chegar aqui e falar besteira, não, meus irmãos. Às vezes você não recebe porque eu sou uma de vocês aqui da igreja. Muitas vezes vocês não recebem porque o pastor Nonato conhece a vida de vocês. Vocês acham, mas quem conhece é Deus. Quem sabe o deitar e o levantar de vocês é Ele. É Ele que sabe o que vocês têm feito no oculto e no escondido. O que nós temos feito. Então, quando você receber uma palavra, dê glória a Deus. Dê aleluia. Porque isso é para glorificar o nome de Deus. Não é de quem está aqui. É o nome dele que tem que ser glorificado e exaltado nas nossas vidas. E para que eu possa concluir, eu queria concluir com 3 palavras.